E já está comigo aqui no estúdio do NT Sul, Fábio Silveira, ele que é diretor do SESC de Cachoeira do Sul. Bem-vindo, Fábio. Boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar conversando com a sociedade. É isso. Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o Mesa Brasil, que amanhã tem a apresentação dos resultados do ano. Dá para antecipar para a gente um pouquinho sobre esses números do Mesa Brasil, se os números foram satisfatórios? E antes já faço aqui até um esclarecimento. O Fábio estava me contando que o Mesa Brasil tem atualmente 7 unidades no Rio Grande do Sul, é isso, né, Fábio? Exatamente. Cachoeira tem o privilégio de contar com esse trabalho tão importante. Exatamente. Brevemente, né, o programa começou em 2006 aqui em Cachoeira do Sul, em dezembro de 2006, estamos completando 18 anos esse ano, e somos premiados, né, num universo do estado inteiro, né, onde nós temos mais de 40 unidades do SESC. Cachoeira do Sul tem, além da unidade do SESC, um programa Mesa Brasil. Isso traz uma representatividade muito grande. Nós atendemos não só Cachoeira do Sul, como mais 12 cidades. Né? E a importância então, desse evento que a gente está falando, que é o Encontro de Rede, amanhã, que vai participar, que a gente vai ter, é um momento onde nós temos a oportunidade de apresentar aos nossos doadores e receptores, né, do programa Mesa Brasil, que fazem parte da nossa rede de solidariedade, que eles possam estar conhecendo um pouquinho dos números, né, de como foi. A gente não completou ainda o 2024, mas esse ano foi muito representativo, sim. A gente tem alguns números bem interessantes para a gente poder apresentar para a comunidade. Dá para antecipar alguns desses números? Podemos antecipar algumas coisas. Nós temos uma representatividade muito grande quando a gente fala, por exemplo, de entidades, né? Os receptores que nós falamos do programa Mesa Brasil são as entidades sociais cadastradas ao programa. São só eles que têm acesso a toda essa gama de serviços. Então, hoje a gente tem 76 entidades sociais atendidas aqui em Cachoeira do Sul e temos 40 doadores. Né? Aqui eu faço uma vírgula bem importante. Dentro dos números que eu vou apresentar um pouquinho aqui, eu já ressalto, por exemplo, os doadores. Temos 40 doadores, 10 deles são sistemáticos, ou seja, eles sempre vão estar doando. Mas que nem a Rede Tischler, que é o nosso primeiro doador sistemático que a gente teve aqui em Cachoeira do Sul desde 2006, sendo parceiro do programa, só nesse ano de 2024 foram doados mais de 20 toneladas de alimentos. Né? Então, assim, é uma rede muito forte, é sistemática, é todo dia. E nós temos uma rota que passa, por exemplo, no supermercado Tischler, e esse é o nosso conceito de colheita urbana. Então nós pegamos, por exemplo, alimento de manhã e à tarde, mais tardar à tarde, ele já está na mão de alguém que vai produzir esse alimento para à noite estar alimentando alguém. Uma logística bem rápida. Aliás, deixa eu já destacar para você que está nos acompanhando, você pode participar aqui desse bate-papo com o Fábio, não é, sobre o trabalho do Mesa Brasil. Manda pergunta para a gente no WhatsApp, se você tiver uma curiosidade, participe da conversa, o número está aparecendo já aí na telinha, 51997697129. Fábio, vamos fazer até um esclarecimento aqui para quem que de repente não está assim tão familiarizado com o funcionamento do Mesa Brasil. Então vamos dizer assim, o programa ele não entrega o alimento diretamente para alguém que, por exemplo, procura o SESC, né, ou o programa Mesa Brasil. Então ele é, vamos dizer assim, um programa que é intermediário. Ele capta esses alimentos, essas doações de parceiros e entrega esses alimentos para entidades que vão entregar efetivamente para quem mais precisa, é isso, né? Exatamente. Nós temos fizemos o elo de ligação entre quem quer doar e quem precisa receber. Né? O Mesa Brasil entra, a gente tem toda uma questão documental, tem uma equipe técnica que faz parte desse processo, então tem toda uma rastreabilidade não só para quem doa, como também de quem recebe. Então isso traz uma credibilidade muito grande para o programa, tanto que a rede, quando eu falar aqui de números, por exemplo, de arrecadados até novembro desse ano, a gente tem uma representatividade muito grande de empresas como a Nestlé, como outras empresas, a Orquídea, que fazem doações. Por exemplo, a gente chegou a receber uma carreta de biscoitos logo após o período da enchente aqui em Cachoeira do Sul. Né? Então, essa rede é extremamente importante. E o nosso conceito, então, é bem importante frisar, o programa Mesa Brasil, ele é um programa de elo, então, entre doadores e receptores, porém, a gente não... Alguém que está precisando, olha, bate lá no Mesa Brasil, eles vão te dar uma cesta básica, um alimento. Não é assim que funciona, porque a nossa proposta é fazer, além da entrega do alimento, também fazer a entrega de outros serviços, né, como uma qualificação dos profissionais que estão envolvidos, às vezes até constituir uma entidade. Às vezes a pessoa tem um projeto social, algo ali, mas ela não tem uma constituição jurídica. O que vai não só dar acesso ao Mesa Brasil, como também dar acesso a muitas vezes até verbas de municipais, estaduais, através de programas. Então o nosso conceito é esse. A gente tem hoje um cinturão
em volta do município, isso é muito importante. Nós temos projetos ligados, entidades sociais ligadas a todas as regiões aqui de Cachoeira do Sul. Então, quando o pessoal nos procura dessa maneira mais CPF, né, diretamente, a gente encaminha para um projeto para conversar com um líder comunitário que tem uma entidade cadastrada no Mesa Brasil, e por ali a gente tenta auxiliar essas pessoas. Ô Fábio, como é que foi a atuação de vocês no período da enchente, né? Claro que o período crítico já passou, né? Mas o ano 2024 foi um ano bem complicado, porque os efeitos eles se estenderam. Como é que foi a atuação de vocês? Tem ainda nesse momento alguma diferença em relação à atuação de anos anteriores? Enfim, então, a questão logística impactou muito no período das enchentes. Isso foi... as próprias doações acabaram minimizando, né, nos nossos doadores, nossos parceiros. Primeiro, pela dificuldade de acesso ao alimento, e segundo, pela condição, e muitas doações foram encaminhadas diretamente a quem precisava, né? Mas naquele momento, o nosso suporte foi junto ao poder público, né? Até para não, porque naquele momento precisávamos ter acesso às informações mais alinhadas possíveis para poder direcionar o esforço exatamente onde as coisas estavam sendo mais necessárias. E ali a gente operacionou muito na logística, além das nossas doações que mantivermos o atendimento às nossas entidades, mas também o suporte junto ao poder público de logística, onde às vezes as pessoas pensam, para armazenar alimento é muito simples, eu boto nessa peça. Tem que ter todo um controle sanitário, tem que ter toda uma questão até às vezes de caminhão de logística. Nosso caminhão é refrigerado, então se eu precisar deixar algo refrigerado no nosso caminhão, a gente pode. Então a gente participou mais nesse processo de logística e armazenamento. Mas aí entra, acredito que é o nosso grande papel, porque a gente sabia que naquele momento, enquanto as coisas estivessem muito latentes, ia ter muita doação. Mas à medida que aquilo vai perdendo espaço na mídia... A coisa vai arrefecendo. Exatamente. E as pessoas continuaram precisando. Há pouco tempo ainda nós tínhamos pessoas abrigadas, né? Então ali entrou muito forte a atuação do programa Mesa Brasil, e aqui eu compartilho um número, fazendo um link. Então até novembro desse ano, a gente teve mais de 176 toneladas de alimentos que passaram pela logística do programa Mesa Brasil. Cachoeira do Sul e mais essas 12 cidades, né? Ô Fábio, hoje a sede, vamos dizer assim, do Mesa Brasil fica junto ao SESC, é isso, né? Não, a gente, devido a essas particularidades de local para armazenamento de alimentos e essa logística, hoje ele está na Pinheiro Machado 1567. É um pouquinho antes da antiga CRT. Nós temos o prédio do Mococa, é um prédio verde que tem ali de 2 andares, o Mesa Brasil está embaixo e o Mococa é em cima. Então, ali que está a nossa logística. Então, a ideia é manter nesse local? Tem alguma outra previsão nesse sentido? Sim. Aí a gente já teve um grande ganho, né? Porque nosso espaço era lá próximo ao cemitério municipal, lá em cima, perto da Avenida Brasil. Era um espaço muito pequeno. A logística de caminhões, de carretas, se botasse na rua, trancava. Né? E hoje, então, aqui cabe um agradecimento muito grande à Prefeitura Municipal, que conseguiu fazer nosso deslocamento para esse espaço que hoje, além de ser maior, mais adequado, cabe inclusive o nosso caminhão dentro do prédio. Fábio, um projeto também muito bacana que vocês desenvolveram foi o Pomar Solidário, que foi um projeto que começou aqui, que basicamente consiste no seguinte: a pessoa tem lá um pomar na sua casa, bergamota, laranja ou mexerica, né, para quem nos acompanha em outros estados, e a pessoa pode fazer uma doação. E foi um projeto que pegou, outras unidades foram adotando, hoje são toneladas e toneladas de alimentos também doados por meio do Pomar Solidário. Como é que está esse projeto aí? Ele vai ser mantido? Ele é um projeto ativo. Aqui cabe até uma ressalva. Quando a gente falou de doador e receptor, doador, nem sempre as pessoas chegavam a nós. Então, nossa equipe é muito proativa. Então, dentro de um momento que estava muito escasso o número de doadores, criou-se a ideia então do Pomar Solidário. O que é o Pomar Solidário? É o excesso que a gente tem, às vezes, uma árvore frutífera em casa, carregou uma árvore de laranja e eu não consumo aquilo ali. Então entra em contato conosco, a gente mantém sim, essa é uma ideia que foi copiada para o estado inteiro, né? E a gente continua funcionando. Então às vezes a pessoa consegue colher e diz, olha, eu tenho 2 caixas de laranja aqui para doar, né? Normalmente de frutas da época, né? A gente vai lá e doa, porque às vezes o pessoal pensa assim, mas eu não vou doar, é só uma sacolinha de laranja. Isso faz uma grande diferença lá para as pessoas que precisam, que às vezes não têm o alimento. Quando eu falei de 176 toneladas de alimentos, isso representa em torno de 4.500 pessoas por mês beneficiadas por esses alimentos. Então isso tem uma representatividade muito grande. Eu costumo dizer que quem tem fome não pode esperar para comer amanhã. Exatamente. Né? Então,
qualquer doação, como às vezes, olha, eu queria doar uma cesta básica, eu queria doar alguns quilos de arroz, eu queria doar uma sacola de fruta, entre em contato com a gente que toda essa doação é muito importante. Vamos aproveitar, nós temos aqui 2 minutinhos ainda, quem está nos acompanhando, por vezes pode ter essa boa vontade também, esse mês gostaria de auxiliar alguém, gostaria de fazer uma doação, e às vezes você ou não encontra uma família, ou tem o receio de fazer a doação e isso não ser útil. O Mesa Brasil está aí como um projeto que é confiável. Como é que a pessoa pode entrar em contato ou a empresa para auxiliar? Aqui na 7 de setembro nós temos a unidade física do SESC, 1324, aqui pertinho da TV, né? Então ali a gente pode passar ali, conversar conosco, pode ligar para os telefones da unidade. E nós temos também a sede física do programa Mesa Brasil, que é na Pinheiro Machado 1567. Só às vezes o que acontece, o Mesa Brasil é composto por uma equipe de 4 colaboradores, assistente social, nutricionista, motorista e assistente do motorista. O que acontece? Às vezes eles estão na rota. Eles estão visitando as entidades, estão fazendo ações educativas, que é um número bem importante que a gente tem. Mais de 80 ações aconteceram esse ano, mais de 1.000 pessoas capacitadas. Então, às vezes eles vão bater lá e não vai ter ninguém. Então a gente indica não só o prédio do Mesa Brasil, como aqui na 7 de setembro, 13 e 24, diretamente conosco ali no SESC. Tá certo. Nós conversamos aqui com o Fábio Silveira, ele que é coordenador da unidade do SESC em Cachoeira do Sul. Fábio, muito obrigado pela presença com a gente. Parabéns pelas atividades também do Mesa Brasil e estimamos sucesso, conte sempre também com a nossa parceria aqui. Agradecemos a oportunidade de estar conversando aqui com a comunidade, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela presença.